Fala aí pessoal, vamos iniciar a nossa última parte da aula sobre propriedades de logaritmos. Lembrando novamente, que para utilizar os exemplos numéricos, a gente deu dois valores aqui como conhecidos, que é o logaritmo decimal de 2, que é igual a 0,3, e o logaritmo decimal de 3, que é igual a 0,5. Então vamos para a próxima propriedade. As outras tá na aula anterior. Quem não viu, retorna lá para que possa assistir. Logaritmo de b na base a elevado a c, quando a nossa base tem um expoente. Como que fica isso? A propriedade diz que fica da seguinte forma, ó. Logaritmo de b na base a, esse expoente aqui, ó, o c, ele vai passar a dividir o resultado dessa conta toda, tá? Dividir o resultado do logaritmo de b na base a. Vamos dar isso como exemplo numérico para ver uma aplicação. Imagina que a gente tem que calcular o seguinte logaritmo. Logaritmo de 3 na base 100. Sabemos o logaritmo de 3 na base 10. Na base 100 a gente não sabe. Só que a gente consegue escrever esse 100 como sendo 10 ao quadrado, que vai ser uma base conhecida que a gente tem. Então vamos fazer isso, ó. Logaritmo de 3 na base, ao invés de 100, 10 ao quadrado. O que diz nossa propriedade? Que esse expoente aqui, ó, ele vai passar a dividir o logaritmo, tá? Ele sai do expoente da base e passa a dividir o logaritmo inteiro. Então esse 2 aqui, ele vai deixar de ser expoente do 10 para passar a dividir o logaritmo de 3 na base 10. Então vai ficar, ó, logaritmo de 3 na base 10 sobre 2. Esse expoente aqui da base passa a dividir o logaritmo em cima, tá? Aqui eu escrevi o 10 desnecessariamente, mas só para ficar claro, tá bom? Que esse 100 não sumiu do nada. Vamos lá. Logaritmo decimal de 3. Quanto que vale? Ó, logaritmo de 3 vale 0,5. Então ficou 0,5 dividido por 2. 0,5 dividido por 2 é igual a 0,25. Beleza? Com isso resolvemos o logaritmo de 3 na base 100. Só um alerta. Eu sei que muitos de vocês têm dificuldade com divisão, principalmente de número decimal. Se não entendeu por que 0,5 dividido por 2 dá 0,25, sinalzinho de alerta para voltar e dar uma revisada em divisão de número decimal ou divisão de um modo geral, tá bom? Vamos lá, ó. Mudança de base agora. Talvez a nossa propriedade assim um pouco menos fácil de pegar. Então vamos com calma nela, deixa até um espacinho maior para a gente poder trabalhar. Não é difícil, mas requer um pouquinho mais de atenção, tá, do que as outras. Vamos lá. Imagina que eu tenho o seguinte cálculo aqui. Ó. O que diz a propriedade primeiro? Se eu quero pegar um logaritmo logaritmo de b na base a, mas eu não sei nada na base a, e eu conheço ele em outra base, eu posso levar ele para uma base nova, da seguinte forma, ó, logaritmo de b, minha base nova, uma base c qualquer, por exemplo, dividido pelo logaritmo de a, ó, da base antiga, a minha base nova, a base c, ó. Tá vendo? Esse C não existia. Esse C eu trouxe. É uma base nova. É a base que eu quiser escolher. A base que me for proveitosa. Nesse caso aqui, vamos para um exemplo numérico. Ó. Imagina que eu tivesse que calcular o logaritmo de 3 na base 2. Não sei o logaritmo de 3 na base 2. Não tenho como calcular isso assim. Porém, eu sei o logaritmo de 3 na base 10, que me foi dado, e sei o logaritmo de 2 na base 10, que me foi dado. Então, eu vou levar isso aqui para uma base que eu conheço, a base 10. Ó. Como que a propriedade diz? Só botar o logaritmo do meu logaritmando, ó, do que está em cima, ó, logaritmo de 3. Na base nova, vou escrever a base 10 aqui, ó, só para marcar que eu estou escrevendo a base nova. Lembrando que não é necessário escrever quando for 10. Dividido pelo logaritmo, ó, do de baixo aqui, ó, da base
na minha base nova. Então, tá vendo, ó? Tirei de uma base 2 que me era desconhecida para uma base nova, a base 10 que eu conheço alguns valores. E assim eu resolvo. Então, ó, o logaritmo de 3 na base 10 é 0,5. O logaritmo de 2 na base 10 é 0,3. Pego agora e faço a divisão. 0,5 dividido por 0,3. Vou aproveitar essa passagem, que muitos de vocês devem estar cheio de dúvida que não lembra como é que faz isso. Vou fazer aqui no cantinho, ó. 0,5 dividido por 0,3. Momentozinho em revisão. Tem uma casa decimal, tem uma casa decimal. Posso simplesmente, então, cortar essas vírgulas. Então, eu dividi 0,5 por 0,3 é a mesma coisa que eu dividir 5 por 3. 5 por 3 dá 1. Ó, 1 vezes 3, 3. Vou reduzir 3 aqui, ó. 5 tira 3, 2. 2 não dá para dividir 3, não tem mais quem baixar. O que eu faço? Vírgula no resultado, aumento o zero do lado de cá, ó, e divido novamente. 20 dividido por 3 vai dar 6. 6 vezes 3, 18. Reduzo 18 aqui, ó. 20 tira 18, 2. Como estamos trabalhando com uma casa decimal só, vou fechar a conta aqui e, para efeito do nosso exercício, 1,6 vai ser uma aproximação legal. Então, 0,5 dividido por 0,3, 1,6. Feito. Calculado o logaritmo de 3 na base 2. Tá? Levei para a base 10 para depois operar com eles. Tá ok? Com isso a gente finaliza nossa parte de logaritmos sobre as propriedades. E na próxima aula a gente dá sequência com as equações de logaritmos. Tá bom? Guardo vocês lá.